Boa noite, meus queridos. Como estão? Tudo bem? Espero que estejam todos bem. Ah, Hoje eu trago para vocês mais um caso sobre a crise da morte. Este livro do Ernesto Bozano tem sido maravilhoso. Espero que para vocês da mesma forma, bem esclarecedor. Como eu disse no último vídeo, tranquilizante inclusive, né? Porque o inesperado, o desconhecido é que nos aterroriza, né? É que nos deixa desconfortável. E este livro, assim como outros estudos, vem desvendando bastante coisa pra gente, nos deixando de forma cada vez mais lúcida, tá? Esse vídeo vai ser um pouquinho mais dinâmico, tá? Vamos ter uma participação especial, vocês vão perceber. E vou colocar algumas fotos também, vou tentar ilustrar ele da melhor forma, tá bom? Espero que vocês gostem e depois estamos aí para desenvolver os questionamentos. Tá bom, meus queridos? Beijo no coração de vocês. E vamos que vamos, firme e fortes com tudo que está acontecendo aí, né? Agora vem o inverno, vamos se cuidar ainda mais, tá bom? 13º caso. Tiro da Light, 1927, página 314. Trata-se da manifestação de Miss Felicia Scatcherd, alguns meses depois de sua morte, ocorrida em 27 de março de 1927. Miss Felícia fora, em vida, uma das personalidades mais em evidência no movimento espiritualista inglês. Seu nome permanecerá na história por ter sido ela quem fez as primeiras experiências importantes, de onde nasceram as teorias da fotografia do pensamento e da ideoplastia. Fotografia do pensamento, meus queridos. Formas pensamento. Tá? Alguns estudos nos dizem, em relação a essa fotografia do pensamento, as nossas formas pensamento, que existe na espiritualidade como se fosse um computador. E nesse computador, com certeza, com memória infinita, né, existe a possibilidade de cada ser, cada espírito, acessar então os seus registros arcásticos, dentro da permissão, dentro da lei, dentro do merecimento, né? E que quando é permitido, o espírito pode acessar então todas as suas vidas, inclusive estas fotografias, né? Que são tiradas, fixadas do nosso pensamento. Vou dar um exemplo. Passamos por qualquer situação que seja e esta situação nos causa uma raiva. Se ela durar minimamente, né, algum tempo, ou seja, possível dessa fotografia se formar nítida, então ela é fixada, ela é registrada, ela é salva na memória desse computador. Imaginem vocês. Aí, sei lá, talvez 10, 15 minutos depois que a raiva se foi, né? E voltamos ao normal. Talvez nunca mais venhamos a nos lembrar desse momento de raiva específico, né? Nós sabemos que temos talvez centenas durante a vida, né? Mas aquele momento, em seguida que ele se torna nítido, ou seja, que a pessoa vibra essa raiva por um tempo determinado, né? Minimamente possível dessa imagem, pensamento, desta forma, pensamento, ser registrada, ela se torna uma fotografia e é salva então nesse computador universal, vamos dizer assim, tá? Isso vem não de mim, meus queridos, tá? Vem dos estudos que a gente tem desenvolvido, tá bom? Interessante aproveitar essa oportunidade para colocar isso. Ela fala aqui também de ideoplastia. O termo se origina da exteriorização de matéria viva, plasmada pela ideia, aplicada nos fenômenos de materialização mediúnica. Esta substância
é amorfa e inerente, ou seja, próprio, específico, à subconsciência do médium. Também conhecida então por ectoplasma. Tá bom, meus queridos? Só para dar uma atençãozinha para essas colocações que ela colocou aqui. Sobre a fotografia do pensamento e da ideoplastia. Relativamente à comunicação de que me disponho a citar algumas passagens, eis o que escreveu o diretor da Light, aqui o Ernesto Bozano. Vamos ao diretor. Não me é lícito publicar os nomes das senhoras que receberam as mensagens, mas estou apto a declarar que elas nenhuma parte jamais tomaram no movimento espiritualista e que o médium é uma senhora por quem se obtiveram as mais verídicas comunicações que têm aparecido nestes últimos tempos. Grande parte da mensagem em questão apresenta caráter meramente pessoal e contém numerosas provas de identidade, tanto mais notáveis quanto dizem respeito a circunstâncias absolutamente ignoradas dos assistentes e cuja veracidade foi comprovada mais tarde. Posso também fazer notar que Miss Scatcherd diz em sua mensagem que iria ao Círculo Crow, no qual fazia em vida frequentes experiências de fotografia transcendental, a fim de projetar a imagem de seu semblante numa chapa fotográfica, o que se realizou pontualmente. Aludiu ao demais a um de seus poemazinhos, indicando o tema dessa composição. As senhoras que assistiam à sessão desconheciam esses versos, que foram em seguida achados num artigo de Miss Scatcherd, publicado depois de sua morte. Ernesto Bozano novamente. Parece-me que esses esclarecimentos tendem a confirmar admiravelmente a autenticidade da mensagem obtida. Aqui vão as passagens que se referem ao assunto com que nos ocupamos. O médium anuncia a presença do espírito de uma dama distinta, morta havia pouco, que deseja vivamente manifestar-se a uma das senhoras presentes. Foi perguntado: pode dar-nos o nome desta dama? Respondeu: esperem, vou experimentar. Rudolph. Perguntaram novamente: pode completá-lo? Respondeu: Felicite. Perguntaram novamente: Felicite Rudolph. Tem alguma coisa a dizer? Respondeu então: ela está mais ou menos confusa, porém vai tentar. Aqui entra o Bozano. Foi a primeira prova de identidade que o espírito deu. Portanto, Miss Scatcherd publicou muitos de seus artigos com o pseudônimo de Felix Rudolph, ao mesmo tempo em que seus íntimos costumavam chamá-la Felicity. Em seguida, o espírito ditou a sua longa mensagem, da qual extraio os tópicos seguintes. Minha cara amiga, eu desejava ardentemente comunicar-me com você. Sou ditosa por poder fazê-lo. Orei para que isso me fosse concedido. É um fenômeno maravilhoso. Quantas coisas quisera dizer-lhe, minha querida. Começarei por aqui. Que a morte absolutamente não existe. A significação dessa palavra é um contrassenso. Assim pensei sempre em vida, mas às vezes o corpo não estava de acordo com o espírito. Agora o reconheço. Antes de continuar, devo informá-la de uma coisa, a cujo respeito tenho certeza, é de que nenhum peregrino no mundo dos vivos chega a este mundo pela mesma porta. O meio que aqui nos recebe se apresenta a cada de nós de modo indiretamente diverso. Segue-se daí o que eu lhe disse.
Poderia não parecer perfeitamente idêntico a qualquer outra narrativa desse gênero. O trespasse me foi tão fácil. Senti-me cansada e sonolenta. Pela manhã adormeci ligeiramente. Foi então que percebi estranhas luminosidades, singulares filamentos luminosos. Senti-me em seguida a flutuar no espaço e a minha mente se tornou muito límpida. Pensei, como me sinto bem. Eu sabia que me havia de curar. Minha inteligência se tornara de novo tão solerte que já projetava por-me outra vez escrever, para informar aos meus amigos que me sentia como se tivera 20 anos. Era uma estupefaciente sensação de bem-estar, mas não tardou que me inteirasse do que significava aquele repentino restabelecimento. Um pouco de sonolência voltou em seguida a se apoderar de mim. Por isso que aqueles filamentos luminosos ainda me prendiam ao mundo dos vivos, entorpecendo-me o espírito. Repousei durante algum tempo, mas não se tratava de sono. Era antes delicioso torpor. Uma multidão de recordações antigas e ditosas me invadiam então o espírito. Lembranças do tempo que passei na sua companhia e na de muitas outras pessoas. Porém, tudo isso se desdobrava com tranquilidade, serenidade, sem nenhum choque, sem dissonâncias. Nada do que se verifica de incoerente e desagradável nos sonhos propriamente ditos. Muitas pessoas, dentre as que me eram mais caras, vieram em seguida ter comigo. Havia, entre outras, a mais querida de todas, minha mãe. Mas, quanto estava mudada, tornei a vê-la tal como era na sua mocidade. Quisera que todos vós persuadisseis de que a vida terrena é a parte mais desolada de nossa existência. Na realidade, ela não é uma vida. Via-me mergulhada numa espécie de nevoeiro aljofrado. Os espíritos me informaram de que iam ajudar-me, com seus conselhos, para me facilitarem a ruptura dos filamentos luminosos que ainda me ligavam ao corpo. Segui-lhes, com efeito, os conselhos. Tratei de pôr-me em absoluta calma de espírito. Vi, então, desaparecerem os filamentos luminosos. Radical mudança se produziu lentamente em mim. A nuvenzinha aljofrada, de que me via cercada, tomou gradativamente uma forma. Compreendi que se tratava do meu corpo espiritual, que assumia gradualmente uma forma humana. Disseram-me então que pela força do meu pensamento eu poderia modelar à vontade os meus traços. Não é maravilhoso? Entretanto, os pensamentos e as ações realizadas no curso da existência terrestre contribuíram para a criação da natureza íntima do nosso corpo etéreo. Bem consideradas as coisas, vereis agora uma Miss Felícia muito mais moça e, penso, mais atraente. Em todo caso, seria sempre a mesma para você, minha caríssima amiga. Dirigi um olhar ao meu velho corpo lívido e desfeito. Pareceu-me tão pouca coisa. Voltei o pensamento para as pessoas que me eram caras e que eu deixara na terra. Desejava, sobretudo, vê-la ainda uma vez, assim como imediatamente vi você na sua cama, profundamente adormecida,
Parecia muito fatigado, porém calmo. Procurei entrar em comunicação com seu espírito, mas este não se achava preparado para essa prova. Renovarei a minha tentativa, noutra ocasião. Entretanto, é preciso que então, antes que você adormeça, pense fortemente em mim e reconstitua a minha imagem pela imaginação. Chegarei assim a fazê-la sair momentaneamente do corpo e a trazê-la até mim. É o que chamamos uma entrevista no sono. Tornará a me ver e me reconhecerá, mas, naturalmente, ao despertar, suporá que sonhou. Lembre-se, no entanto, de que, ao contrário, teremos estado juntas. Fui logo conduzida para longe dali pelos espíritos que tinham vindo receber-me e que me explicaram haver construído o maravilhoso mundozinho deles, tirando-o daquele nevoeiro aljofrado que eu percebia, condensando-lhe, pelo poder do pensamento, as vibrações infinitamente sutis. Eles projetam nesse meio as formas do pensamento, que se revestem da substância espiritual. Chegam assim, pouco a pouco, a criar o seu meio. Quanto a mim, como é natural, ainda não me achava em condições de projetar as formas do meu pensamento nesse mundo exclusivamente mental. Por isso, os espíritos me conduziram à maravilhosa morada que eles próprios haviam criado. Mais tarde aprenderei, por minha vez, a construir o meu mundozinho pessoal. Quanto ao meio, em geral, somos sempre nós que contribuímos para a sua criação. Cada um traz para ali uma pequena parte do todo. Naturalmente, o trabalho é dividido, depois de todos se haver imposto de acordo com relação ao conjunto a ser criado. Grande número de espíritos há que não se ocupam com essas criações, reservadas àqueles que manifestam disposições para essa espécie de trabalho. A paisagem que me cerca aparece completa por si mesma e maravilhosa, mas é apenas a nossa paisagem. Asseguram-me com efeito que para além da nossa há outras muito diversas, porque há almas incapazes de apreciar o que se afaste da paisagem terrestre. A minha amiga não pôde imaginar quão eletrizante é o sentimento de criar desta maneira. A intensidade passional com que todos a isso se afazem não se pode exprimir por palavras. Falaram-me da existência de outras esferas infinitamente superiores à nossa e que desejo e espero alcançar um dia, ainda que esse dia deva estar para mim muito distante. Os espíritos eleitos que as habitam executam, pelo poder da vontade, coisas que vos parecerão impossíveis, o que não impede sejam verdadeiras. É dessas esferas que se desprendem as centelhas da vida, sob a forma, por assim dizer, de um fluxo vital que atinge o vosso mundo e é absorvido pelo reino vegetal. Para chegar a dispor de tanto poder, é necessário alcançar-se suprema perfeição espiritual. Todos, porém, estamos em condições de ascender até lá. É o que me afirmam.